E aí, pessoal, bom dia, como vocês estão? Hoje vamos abordar aqui um assunto muito importante para quem gosta aí de analisar os preços, análise gráfica, que é a teoria de Richard Wyckoff. Como você aplica Wyckoff no mercado de opções binárias? O mercado está me mostrando uma oportunidade, deixa a vela virar, mas antes daqui do da aula, vou pedir a vocês aqui que vem no meu canal do Instagram. Vamos pegar aqui uma oportunidade de venda. carlosalmeida.br. carlosalmeida.br. Dá uma chegada aqui, você vai encontrar materiais de apoio, inclusive material desse estudo vou lançar aqui. Não deixe de vir aqui para você acessar o material, ler, reler e entender como que funciona o Wyckoff em opções binárias. Também jogo aqui algumas operações de análise de Forex, as minhas análises e resultados de OB, materiais de figura gráficas, padrões de vela, tudo muito bem explicado como você utilizar, tá bom? carlosalmeida.br, não deixe de vir aqui acessar o material, tá bom, pessoal? E segue aí, dá um apoio. Vamos voltar lá para o gráfico, o mercado aqui fazendo seu movimento. Vamos esperar até finalizar aqui o movimento. E o loss, a gente pega aqui com juros e correções monetárias, tá bom? Aqui não tem essa de mimimi. Vamos lá. Richard Wyckoff, pessoal, ele foi o pai do tape read. Para quem não sabe, tape read é a leitura das fitas. Para quem já pesquisou um pouco sobre bolsas de valores e mercado de ações vai entender. Ele também trazia a leitura de tape read para fazer seus gráficos e aplicar assim então. A partir daí ele criou a teoria ou então ciclo de Wyckoff. E a maioria das pessoas é incrível que aplica suas operações baseadas nessa teoria e nunca se atentou a isso. Né? Vamos lá. Está aqui dando resultado positivo. Está aqui, ó. Um gain. Vamos buscar aqui mais uma entrada. Deixa o gráfico rolar aqui. Vamos voltar aqui para a aula. A fase de acumulação que o Wyckoff nos diz acontece em uma sobrevenda. Depois de uma grande tendência de baixa, começa a acumulação. O mercado ele vem em uma tendência de baixa, encontra uma posição sobrevendida e aqui ele começa a fazer a sua acumulação. Essa é a fase de acumulação que o Wyckoff nos passa. E é nessa região que o mercado fica sobrevendido e é nesse momento que os grandes players identificam a região considerada barata para tomar suas posições de compras. Aqui é a fase de acúmulo, o mercado que já nos deu aqui a oportunidade. Todo esse trade aqui, pessoal, é baseado justamente na teoria de Wyckoff. É uma teoria que eu me identifico muito, né, e que aplico na maioria dos meus trades. O mercado ele vem numa posição de baixa, como diz o Wyckoff, encontra uma sobrevenda e aqui os grandes players começam a entrar em ação, a fazer as suas compras silenciosamente para depois lançar um preço acima. A gente consegue ver isso aqui no gráfico. Essa é a fase de acumulação, que o mercado fica sobrevendido e é nesse momento aí que os players faz aí as suas compras. Fase de distribuição. O preço sai da acumulação, como vocês veem aqui, desenhada no gráfico ao vivo. Tá bom? Faz a sua tendência, né? Para na distribuição, aqui atrás,
Vocês estão vendo isso acontecer ao vivo? E aqui o preço começa a distribuir o preço, ó. Que magnífico, não? A teoria de Dow fala sobre isso, mas o Wyckoff é bem mais fácil de entender, como vocês estão vendo aí. E é incrível que muitas pessoas operam esse ciclo e não conseguem entender. Vale a pena aqui salientar e deixar registrado que o mercado não fica sempre nesse ciclo. Se fosse, todos nós estávamos ricos. Mas são padrões gráficos que acontecem de acordo com o Wyckoff. Entendeu? Aqui, ó, tem um desenho bem claro, vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir. Aqui nos mostra, pessoal, a questão de acumulação, a tendência e a distribuição. Aqui você vê o mercado vindo de uma baixa, sobrevenda, o mercado acumula, né? Após aí ele faz distribuições, ó, no meio do caminho, faz as suas tendências, distribuições no meio do caminho, né? E aqui ele chega na posição sobrecomprada, onde o mercado começa a lateralizar novamente para depois lançar aqui o seu efeito de baixa. Após chegar novamente numa região de oferta e começar novamente o seu ciclo. O mercado ele faz esse movimento. Tá vendo? Sempre. Se você ter um olho clínico, vocês vão entender e identificar no gráfico. Tá bom? Essa é a teoria de Wyckoff, que muitos utilizam e muitos não identificam. Nem imagina. Vocês conseguem ver aqui, ó, olhando para uma grande tendência, o mercado ele sai da distribuição, começa a sua tendência de baixa, para justamente para fazer a sua acumulação. Após a acumulação, ele começa a fazer a sua tendência de alta, para na distribuição, e aqui ele começa a distribuir novamente. Tá bom? O mercado, como eu falo para vocês, tem apenas 3 movimentos. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele lateraliza, que são aqui são os acampamentos dos big players, onde eles, se for uma situação de distribuição, ele distribui o preço depois de vir uma grande tendência de alta. Se for uma acumulação, após uma grande queda, ele começa a fazer suas compras, né? E a gente apenas acompanha aqui, surfando aqui as ondas. Somos aqui somos aqui, no caso, a sardinha, acompanhando aqui o efeito do preço. A causa do movimento é a acumulação, e efeito são as tendências. Se você diminuir um pouco o gráfico ele é fractal. Tudo que acontece numa tendência maior vai acontecer na tendência menor. Você começa a ver aqui, ó, pequenos movimentos de acúmulo, distribuição, acúmulo novamente, distribuição. E após isso, vocês conseguem identificar, ó, Mercup, que é a tendência de alta, como diz Wyckoff, né, ligando os pontos, McDowell, a tendência de baixa, né, buscando distribuição. Aqui você vê nitidamente uma acumulação no gráfico, no fractal, na tendência terciária, após a tendência de alta, você vê aqui a distribuição, redistribuição, no caso aqui ele para aqui
fazer a sua distribuição. E McDowell, a tendência de baixa, para fazer aqui novamente a acumulação. Aqui ele já faz um movimento mais longo, ó. Mercante, tendência de alta. E esse aqui é uma fase terciária, tá? Ele sai aqui, ó, da distribuição, faz aqui o seu McDowell, tendência de baixa, né? E aqui ele vai acumular o preço. Essa é a fase que o Wyckoff nos passa. Se você tem o olho clínico, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Olha que coisa linda, coisa magnífica. Eu não desenhei para você tudo o que iria acontecer. Olha aqui, ó. Distribuição, tendência, markup. Oh, poxa, perdão, pessoal. Markup, que é a tendência de baixa, acumulação e markup, no caso aqui McDowell, né, tendência de baixa, markup, tendência de alta e distribuição novamente. Você consegue enxergar isso no gráfico? Vou tirar aqui, vou colocar tirar a tarjeta aqui para você ver. Olha que coisa linda. Olha que magnífico. Tudo que eu li para vocês aqui, baseado na teoria, acontece no gráfico. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, basta você estudar, prestar atenção, aplicar seus traders baseado na teoria. Mais para frente, vou lançar aqui no meu canal a teoria de Elliott. Como você identificar Elliott em opções binárias? Em opções binárias não precisamos desse grande movimento aqui, ó. Nós necessitamos do pequeno movimento, tá vendo? Distribuição, ou seja, acumulação, tendência, markup e distribuição. Possivelmente aqui ele vai fazer o McDowell, tendência de baixa, para fazer a sua acumulação. Como você vê aqui no desenho, ó, print essa tela. Vocês vão entender aqui, ó. Eu acabei de desenhar agora ali. Olha aqui. A acumulação, tendência, distribuição, markup e acumulação. Coisa linda, né? Tá aí então a teoria de Wyckoff de forma explicada para o mercado de opções binárias. Tá bom, pessoal? Tivemos aqui 2 êxitos, né? Foram 2-0 aqui, mas antes já vinha operando, batia meta e resolvi fazer esse estudo para vocês, tá bom? Não esqueça de vir aqui no canal do Instagram, vou deixar o material aqui de apoio para vocês, carlosalmeida.br, se inscreve lá. Um abraço aí, até a próxima.